Boa noite a todos. Amém. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, pela honra que o Espírito Santo me concede de estar aqui nessa noite. Amados, deixe-me apresentar para vocês. Meu nome é Evandro Argenton, sou pastor há 19 anos, me converti há 22 anos e durante esses 22 anos Deus permitiu que eu fizesse muitas coisas. Construí uma grande igreja para o Senhor Jesus na cidade de Lapa, no Paraná, dirigi campos com várias igrejas, com centenas de igrejas e fiz muitas viagens ao exterior, evangelizando 22 países em todo o mundo, através de viagens missionárias que fizemos pregando a palavra de Deus. Deus nos trouxe de volta à terra natal e chegando aqui nós nos desvinculamos do ministério e começamos a trabalhar então no serviço que todos nós trabalhamos todos os dias, um serviço que não é o serviço da obra de Deus. Até então trabalhava somente para a obra de Deus. E há 2 anos atrás, conversando com o Espírito Santo de Deus, falando com o Espírito Santo de Deus, eu pedi a Deus: onde, Senhor, está o meu ministério? Onde, Senhor, está aquele profeta que saía pregando às nações? Aonde está, Senhor, aquele obreiro, aquele pastor que pregava a palavra de Deus, que anunciava o evangelho a muitas multidões? E o Senhor me fez tomar algumas decisões. Eu tive que abrir mão do programa policial que eu apresentava na televisão, sair dele, porque era incompatível com um homem de Deus a condução de um programa que era violento e o altar onde a gente ministra a palavra de Deus. Então o Espírito Santo pediu e eu abri mão para poder estar me entregando definitivamente à pregação da palavra do Senhor. E nesse tempo então eu estava auxiliando em uma igreja e eu perguntei ao Espírito Santo de Deus: Senhor, onde está aquele pregador que ia às nações? E o Espírito Santo me falou: está aqui. Grave uma das suas mensagens e coloque no YouTube. Para quem não sabe, o YouTube é um site da internet onde a gente posta imagens, muita gente posta piadinha, tem de tudo no YouTube. E eu postei uma das minhas pregações e esta pregação hoje ela já passou de 150 mil acessos. Para você ter uma noção, foi um culto de 20 pessoas em uma igreja no Gravatá, em Navegantes, onde nós trouxemos esta mensagem da palavra de Deus, e esta palavra de Deus ela percorreu através da internet mais de 100 nações. E a partir daí, então, passamos a postar algumas pregações na internet, e temos tido um resultado extraordinário, pois todos os dias o telefone toca na minha casa, com ovelhas que eu não conheço, que eu nunca as vi, que não residem no nosso país, mas que moram em outros países, brasileiros que andam desgarrados pelas nações, eles ligam, buscam aconselhamento com a minha esposa, buscam aconselhamento comigo, e isso acontece todos os dias, e o fruto deste trabalho na internet é a minha presença aqui nessa noite. Na semana que se passou, eu recebi a palavra deste homem de Deus, que havia me feito convite alguns meses atrás para mim estar pregando aqui, e ele disse: nosso congresso tem um tema, e eu anotei o tema, e eu confesso que eu anotei num pequeno papel, e eu perdi o papel que eu havia anotado o tema do congresso, e eu perguntei à minha esposa: onde está o tema do congresso, porque eu preciso estudar, eu quero pregar dentro do tema do congresso. E o papel sumiu e desapareceu, e eu procurei pelo papel, e eu não encontrei o papel. Eu postei no Facebook de uma das irmãs que congregam aqui, a irmã lá atrás, ó, a sua esposa, pedindo o tema do congresso, e depois eu não voltei lá, porque não tive tempo para olhar, e eu fiquei sem o tema. E eu hoje à tarde falei para minha esposa: estou indo para a igreja pregar, e eu não tenho o tema do congresso, eu não tenho preparada a palavra, mas o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho ensinado. Então eu vou para este santuário, para esta igreja, para este lugar de pregação, eu vou para esse congresso sem lembrar o tema dele, mas eu não tenho dúvida alguma que Deus tem uma palavra revelada a entregar ao coração de todos aqueles que ali estiverem. E quando eu adentrei a porta da igreja, e que eu visualizei na parede o tema do congresso, e quando o obreiro leu com todos vocês o tema do congresso,
Eu disse: meu Deus, o Senhor me escolheu por profeta diante de uma palavra poderosa e ao mesmo tempo uma palavra de exímio caráter doutrinário, um mandamento poderoso da palavra de Deus. E eu disse: o Senhor me incumbiu a honra de trazer uma mensagem, mas eu quero dizer aos senhores obreiros que aqui estão nesta noite, que não é uma mensagem mamão com açúcar docinha, que não é uma mensagem saborosa, suculenta, um manjar delicioso, mas que é uma mensagem em que o Espírito Santo de Deus cobra severamente uma atitude de cada um daqueles que estão presentes aqui neste lugar. Quando o profeta Miqueias, em seu tempo, escreve a palavra de Deus, ele escreve: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Para aquele tempo, para aquele momento, para aquela era, para aquela época, naquele instante, essa palavra tinha um contexto, ela tinha uma história, mas nós não vamos buscar o contexto e a história daquela época, porque em determinado momento, em determinado lugar, o Espírito Santo veio ao coração do obreiro que dirige este lugar, e ele traz ao coração deste obreiro esta mesma palavra, e esta mesma palavra não vem para o tempo de Miqueias, mas vem para o ano 2012, para este mês que nós estamos passando, para este momento que nós estamos vivendo, e para estes homens que adentraram aqui nesse santuário para ouvir a voz de Deus nesta noite. E quando o profeta revela a sua palavra, ele diz: levantai-vos. E eu percebo que este é um verbo e ele está apresentado no presente indicativo. Ou seja, o mandamento de Deus é se levantar. E eu agora entro pela porta dessa igreja e me deparo com esses homens, com esse uniforme maravilhoso, com esse comportamento exemplar. Eu me deparo com estes obreiros sobre o altar, obreiros de testemunho, cuja vida é uma vida ilibada, que ninguém pode questionar. Eu me deparo com homens que estão visitando esta igreja, cujo comportamento, pelo aquilo que eu posso ver, é um comportamento exemplar. E Deus me traz as palavras do profeta Samuel dizendo: não atentes para a sua beleza, para a sua aparência, porque eu não olho como o homem olha. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração do homem. E como o profeta Samuel disse naquele dia, quando ele foi ungir a Davi, eu digo aqui nessa noite: Deus não está olhando para as vossas roupas, para as vossas vestiduras, mas está esquadrinhando os vossos corações. E quando o profeta diz levantai-vos, ele diz levantai-vos porque alguém está caído. Se Deus mandou levantar, é porque alguém está deitado no chão. Se Deus mandou levantar, não importa vossas aparências neste lugar aqui nesta noite, em algum momento de suas vidas, senhores, existe algo a corrigir, existe algo a melhorar, existe algo a aperfeiçoar, existe algo a fazer, para que você possa se colocar em posição de sentido, olhar para o céu, olhar para a glória de Deus, olhar para a unção de Deus, e para que você possa então estar de pé diante do Senhor. Deus não mandaria ninguém levantar se porventura não tivesse alguém prostrado no chão. E Deus, no decurso desta mensagem, através da unção sobrenatural do Espírito Santo, Ele vos fará entender aquilo que Deus quer de vossas vidas, embora todos os senhores foram constrangidos neste momento. E diz mais o profeta de Deus: levantai e andai. Se Deus manda andar, é porque existe alguém que está parado, estacionado.
está olhando para tantas adversidades do dia a dia, está olhando para situações diversas, e quando um homem está parado, ele não está fazendo nada, ele está de mãos amarradas. Talvez ele se torne um empecilho, porque se ele estiver dentro de casa, ele vai acabar atrapalhando a esposa que trabalha o tempo todo. Um homem de Deus, de maneira alguma, pode ficar parado. E se o profeta diz na palavra do Senhor, para que você levante e para que você ande, é porque Deus está dizendo que todos os homens que adentraram nesta igreja nesta noite têm um chamado específico, e Deus está requerendo uma ação de cada um. A ação de se pôr em pé e começar a caminhar para que o seu nome seja glorificado. Aleluia. A rebla suplicanderei de miriomenemesion de cantarabalas. O Espírito Santo está presente nesse lugar aqui nessa noite. Quando eu coloquei os pés sobre esse altar, eu senti o impacto da presença de Deus de forma tão forte, que as lágrimas brotaram dos meus olhos, e o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida, a me embriagar de uma forma tão grande, que eu pensei naquele momento: Senhor, eu preciso de forças para trazer a sua mensagem reveladora nessa noite. Não compete a mim avaliar as condições deste ou daquele homem, mas compete a cada um de nós analisar-se a si mesmo. E para ilustrar esta palavra, eu poderia escolher tantos homens de Deus, eu poderia escolher profetas como Elias, que caminhou até o último instante quando foi trasladado em uma carruagem de fogo ao céu. Eu poderia escolher João Batista, que caminhou pregando a verdade sem esconder pontos e vírgulas, assim como farei aqui nessa noite, porque tão certo como o Senhor está presente aqui nesse lugar, nenhuma palavra daquele que Ele me mandou entregar eu esconderei dos senhores. E João Batista acabou sendo decapitado porque pregou a verdade. Eu poderia escolher o Senhor Jesus Cristo e falar dele aqui nesta noite, porque sabemos que ele foi obediente, segundo Filipenses, obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não disse não, ele foi açoitado, surrado, ele foi até o fim. E o versículo é muito categórico, é simples: levantai e andai. Você não tem um descanso aqui, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Mas em que Deus quer tratar na nossa vida? Em que temos negligenciado? No que temos pecado? Aonde temos errado? Aí o Senhor Jesus diz assim: fala para estes homens que aqui estão sobre a vida do meu escolhido apóstolo Paulo. E é na vida do apóstolo Paulo que eu começo a buscar a orientação do Espírito Santo nesta noite, para entregar o recado de Deus aos homens desta igreja. Quem foi o apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo, ele não era nascido em Israel, ele nasceu numa cidade chamada Tarsis, na Grécia. Tarsis era uma cidade portuária, por isso ele era chamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, porque ele veio desta cidade chamada Tarsis. Era uma cidade portuária, o berço da Grécia. Grécia foi aonde nasceram os grandes filósofos, Sócrates, Platão. Saulo de Tarso foi um homem que estudou desde pequenininho. Ele estudou desde menininho as filosofias dos homens. Ele era um homem culto, um homem letrado, um homem poliglota, um homem que falava diversos idiomas. Um homem que era descendente de Israel, da tribo de Benjamim. E o seu nome Saulo era uma homenagem ao grande rei Saul, da mesma tribo de Benjamim. Saulo de Tarso, ele era um cidadão romano. E alguém se pergunta: mas como ele era um cidadão romano, se ele havia nascido na Grécia e se ele era descendente de uma tribo hebraica, de uma tribo de judeus?
Porque a cidadania naquele tempo era algo que podia se comprar, e o pai então de Saulo poderia ter comprado a cidadania, e ele como filho poderia ter recebido por herança. E esse homem, em determinado momento da sua vida, quando ele ainda era jovem, ele quis descobrir a sua origem. E aí ele foi a Jerusalém, e diz a Bíblia Sagrada que Saulo de Tarso, ele foi instruído na religião, aos pés do mais sábio dos fariseus, porque havia vários grupos, podemos dizer assim, várias igrejas diferentes. Havia os saduceus, os doutores da lei e os fariseus dentro do judaísmo. E Saulo, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, o mais sábio dos fariseus. E esse homem se tornou um religioso. A religião faz o homem cair. A religião faz o homem parar. A religiosidade amarra as pernas do homem e faz com que ele deixe de olhar para o amor de Deus, deixe de olhar para a cruz de Cristo, deixe de olhar para o caráter cristão, deixe de olhar para a essência da fé, deixe de olhar para o chamado de Deus, deixe de fazer as coisas santas para única e exclusivamente ser religioso. Saulo de Tarso se transformou num grande religioso. Não que não seja bom ser religioso, devemos respeitar a nossa religião, devemos amá-la, defender, mas não podemos defendê-la como devemos defender a nossa fé. E Saulo de Tarso, ele passou a defender a sua religião. Ele nunca esteve com Jesus Cristo, ele nunca viu o milagre de Jesus, ele nunca ouviu uma mensagem de Jesus. E ele, quando ouvia falar daqueles que eram desta seita, porque assim eram tratados os discípulos de Jesus, a seita dos nazarenos, ele tinha grande raiva e ódio. Então crucificaram Jesus, e Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e diz a Bíblia que eles foram batizados com o Espírito Santo, e a Bíblia Sagrada diz que a igreja cresceu de tal maneira que eles instituíram alguns diáconos, entre eles Estevão. A Bíblia Sagrada revela no capítulo de número 7 do livro de Atos dos Apóstolos que os fariseus se reuniram para julgar Estevão, e Saulo de Tarso, ele estava junto com os religiosos fariseus que iriam julgar Estevão. Estevão foi julgado por Saulo de Tarso, e diz a Bíblia Sagrada que Estevão foi condenado à morte por apedrejamento, com um voto deste homem chamado Saulo de Tarso. Esse intelectual religioso, esse homem que entendia que o que ele estava fazendo, perseguindo e matando aquele discípulo de Jesus Cristo, era para a glória de Deus. Esse homem que entendia que oprimindo, que diminuindo, que envergonhando, que aprisionando, que pisando na cabeça daquele homem, ele estaria glorificando o nome de Deus. Ele consentiu na morte de Estevão. Então eles começaram a lançar pedras, e Estevão estava sendo apedrejado. Não é difícil de você visualizar em sua mente esta situação, quando aquelas grandes pedras batiam na cabeça de Estevão. E Paulo consentia com todas essas coisas. Saulo de Tarso, como era chamado, ele consentia com isso. Pouco antes de dar o último suspiro, a Bíblia Sagrada diz que Estevão levantou os olhos aos céus, na frente de Saulo de Tarso, aquele religioso convicto, e disse assim: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem assentado à destra do Deus Todo-Poderoso. E a pedra voou e bateu na cabeça de Estevão.
E Estevão morreu aos pés de Saulo de Tarso. E eu fico imaginando a mente daquele homem que acreditava estar fazendo a coisa certa. Eu fico tentando entender a mente daquele homem que acreditava estar fazendo o correto. Eu fico tentando viver aquele momento. E eu entendo então, pelo poder do Espírito Santo, que aquela ação, que aquele momento não saía da cabeça daquele homem. Saulo começou a levar aquela imagem e aquelas palavras na sua mente. Algo estava acontecendo, mas ele continuava o religioso convicto. Abra, por favor, a Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 8. Glória. Amanda. Deus hoje vai derrubar muralhas. Deus hoje vai destravar o teu ministério, varão. Deus hoje vai tirar essa canga que está sobre o teu pescoço e vai te fazer saltar como boi selvagem liberto. E vai te fazer um profeta nesta nação. Um profeta que esteja disposto a pagar um preço. Um profeta que não esteja disposto a parar no meio da caminhada, mas que vá até o último minuto, lutando, chorando e gemendo pelo amor das almas que Cristo Jesus comprou lá naquela cruz. E diz a Bíblia Sagrada, versículo de número 1: e também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra toda a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Sabe o que Saulo fazia? Saulo era pastor, presbítero, sei lá, o cargo que ele tinha. Fariseu devia ser o máximo, devia ser apóstolo, não sei. Ele era um fariseu. Ele entrava na casa dos crentes, botava todo mundo para correr, matava, encerrava em cadeias, em prisões. Era isso que ele fazia, acreditando estar fazendo a vontade de Deus. Era dessa forma que ele agia, julgando as pessoas, acreditando ser a vontade de Deus. Era dessa forma que ele raciocinava. Ele precisava mudar e mudar muito. Há muitas pessoas que acreditam estar fazendo a vontade de Deus, mas não passam de juízes e de legisladores, julgando, acusando, apontando e condenando este ou aquele irmão pelo seu farisaísmo religioso, pelo seu nariz empinado, pela sua forma arrogante de ser. Deus já está destruindo principados aqui nesse lugar. O Espírito Santo já começa a limpar corações e fazer novos altares em muitas vidas. Pessoas começam a se encontrar no meio destas palavras que são pronunciadas pela vontade de Deus. Pessoas já começam a reparar os altares, porque estas pessoas estão vislumbrando o avivamento de Deus sobre a sua vida. Para você vencer, você tem que mudar. Muito obrigado, meu Deus te abençoe. Para você vencer, você tem que se transformar. Para Paulo vencer, ele precisava mudar e mudar radicalmente. Todo mundo conhecia aquele homem arrogante, perseguidor.
E ele precisava ser transformado. E vocês conhecem a história, diz a Bíblia, que ele pegou cartas para ir à cidade de Damasco. O objetivo dele em Damasco era prender alguns seguidores da seita do Nazareno. O que ele encontrasse pelo caminho, ele tinha o objetivo de destruir. O que ele encontrasse pelo caminho, ele tinha o objetivo de se aprisionar. Se não fosse da maneira que ele pensava, se não fosse da forma que ele foi ensinado, se não fosse da forma que ele acreditava, então ele encerraria nas prisões. E se necessário fosse, ele mataria, porque era um religioso violento, e ele não lutava pela causa nobre da transformação de Deus. Ele não lutava pelo perdão soberano e sublime ensinado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo naquela cruz, mas ele lutava única e exclusivamente pela bandeira da religiosidade, bandeira esta que afasta o homem da presença de Deus. E diz a Bíblia Sagrada que no meio do caminho Saulo de Tarso caiu do cavalo, e ele ficou cego por 3 dias. E ele foi levado à casa de um crente. Esse crente impôs a mão e seus olhos foram abertos, e ele passou a enxergar. E tendo ouvido a voz do Senhor que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele se converteu ao Senhor Jesus. E agora ele se converte ao Senhor Jesus. E eu quero perguntar aos senhores: quem acreditaria? Se aquele que autorizou a morte de Estevão entrasse na igreja e você tivesse visto Estevão apedrejado, você acreditaria que ele era um crente? Se aquele que entrou na tua casa, quebrou tudo, botou você para correr, entrasse aqui na igreja, você acreditaria que ele era um crente? Assim é muitos irmãos que vivem na religiosidade, passaram a vida inteira vivendo na religiosidade, mas nesta noite Deus irá quebrar o vínculo da religiosidade, e quando você entrar na igreja, todas as pessoas vão pensar que você continua a mesma pessoa. Porque eu quero vos anunciar uma coisa: para que o chamado de Deus se cumpra na vida dos senhores, não basta somente quebrar o vínculo. Os senhores terão que enfrentar os obstáculos, terão que enfrentar as dificuldades, terão que enfrentar a tudo aquilo que se coloque no seu caminho. E eu quero vos dizer, enquanto você luta para que a obra de Deus se realize na sua vida, haverá obstáculos, mas não será aqui o vosso descanso. Não pare de andar, não pare de caminhar, continue a lutar, porque um dia homens e mulheres olharão para a tua face e dirão: este aí verdadeiramente é um homem de Deus. Abaixou de Yomanandiande Candarama. Ebaceite Omericandarabalabahaba Candaramanaia. Amados, quando Saulo chega em Jerusalém, ele não é recebido bem não. Tentam matar ele. E a Bíblia Sagrada diz que colocam ele dentro de um cestinho e descem ele pela muralha, porque a igreja não recebeu ele. E não aconteceu somente uma vez, aconteceram mais vezes. Ele era o grande apóstolo Paulo, agora Deus havia mudado o seu nome, mas a igreja não o recebia. Por 3 anos, Saulo de Tarso, Paulo, desaparece, porque a igreja não aceita. E quando ele volta, porque havia uma organização muito forte na igreja primitiva. Não pensem que a igreja primitiva não era organizada, ela tinha seus concílios, ela tinha suas reuniões, ela tinha sua organização eclesiástica. E ela era uma igreja organizada. E ele volta para ministrar o evangelho, lhe dão uma oportunidade, lhe dão uma viagem missionária. Sabe, mas o missionário não era Saulo não era Paulo, era Barnabé. Barnabé ia acompanhar Paulo. Você não começa por cima. Existem degraus que você vai ter que subir. Hoje Deus vai quebrar o vaso, vai levar na casa do oleiro, vai fazer um vaso novo, vai colocar esse vaso no forno.
vai fazer com que esse vaso seja colocado a alta temperatura, e esse barro vai ser cozido e vai ser transformado num vaso novo sem rachaduras, e Deus irá derramar o óleo da sua unção até encher esse vaso. E quando esse vaso estiver cheio, não pense que ele vai começar pelo alto, pela liderança. Ele terá que ser treinado, preparado, e que diminua o homem e cresça a glória de Deus sobre a sua vida. Paulo vai crescendo no seu ministério. Paulo vai crescendo, a igreja vai começando a confiar no que ele prega, mas ele não é homem de muitas palavras, ele não é homem de mensagem. Um dia ele estava pregando, e a Bíblia diz que um jovem estava ouvindo, acabou dormindo, de tão chata que eu acredito que seja a mensagem que eu da janela. Meu Deus do céu! Mas Saulo começa seu ministério, e um dia Pedro tem uma visão, é um monte de bichinho nojento, e a voz de Deus dizia: come Pedro, come Pedro, come Pedro. E ele entendeu que aquela era uma revelação dada pelo Espírito Santo, que os judeus tinham que estar sentados à mesa com os gentios. Só que eles obrigavam então os gentios a se circuncidar, que era uma prática judaica. E Paulo foi e bateu de frente com Pedro, e a Bíblia diz que eles discutiram na frente de todo mundo. E naquele momento Paulo estava usando a autoridade que lhe era dada pelo Espírito Santo, pois naquele momento Deus havia revelado a Pedro que resistia a receber a revelação de Deus, que a salvação tinha chegado até nós gentios, que não somos da descendência de Israel. E agora existia a necessidade de que nós deixássemos os costumes da religião para nos apegarmos à cruz de Cristo. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que naquele debate feito em frente a toda a igreja, Paulo vence o debate e ele começa a evangelizar. Os livros históricos contam que ele era um homem baixinho, de pernas arqueadas, de nariz pontiagudo e grande, um pouco careca. Esse era Paulo. E ele começou a evangelizar. E ele chegava de uma cidade, ele ia, vou até Éfeso. Chegava em Éfeso, fazia a obra, reunia a igreja, montava a igreja, estruturava a igreja estava pronta, estava congregando, todo mundo fiel na presença do Senhor Jesus. Ele saía dali e ia para outra cidade, Corinto. Lá ele arrumava a igreja, consagrava a igreja, preparava a igreja, levantava obreiros, e ele era o evangelista que ia abrindo igreja e formando ministério. Quando a igreja estava pronta, ele saía, aí ele ia até Colosso. Quando ele chegava em Colossos, ele pregava Colossos e formava a igreja. E quando ele terminava de formar a igreja, ele saía, mas só que ele não deixava a igreja abandonada. Ele dava apoio espiritual para a igreja. E é nesse apoio espiritual que nós encontramos os livros do Novo Testamento, a maioria deles escritos pela mão de Saulo, de Paulo. Quando ele envia o apoio espiritual às igrejas, ele envia as instruções para que nós, igreja do Senhor, possamos caminhar por sobre a face da terra. Mas é nesse ponto, porque até agora eu somente introduzi a palavra, para que vocês conhecessem os personagens desta história, porque eu não vou falar somente de Saulo, mas eu quero falar de 3 homens, e o contexto desta história de 3 homens é o que vai revelar o ponto em que, senhores, o Espírito Santo diz que vocês, homens de Deus que aqui estão, precisam corrigir, para prosseguir caminhando triunfante até o dia do arrebatamento da igreja. Em determinado momento, Paulo escreve 2 cartas. Uma ele escreve à igreja de Colossos, aos Colossenses, e a outra ele escreve a um homem. Esse homem é chamado Filemão. Por favor, o livro de Filemão é um livro de não tem um capítulo, não tem capítulo, só tem versículos. Então, para ficar mais fácil de encontrar,
eu aconselho você ir na primeira página da Bíblia, ali tem um índice. Aí você vai ir direto à epístola de Paulo a Filemão. E é a história desses 3 homens juntos que mostram a transformação do grande apóstolo Paulo, o religioso num pregador da palavra de Deus, num instrutor da igreja. Aleluia! Tem fogo aí, meus irmãos, diga a glória a Deus. Filemão, um capítulo. Amados, para entendermos a revelação de Deus, nós vamos ter que voltar no tempo agora e entender o que acontecia nesta época de Filemão. Filemão era um homem querido pelo Senhor Jesus. Filemão foi um homem que se converteu. Filemão era um homem que tinha grandes recursos financeiros. Filemão, além de dinheiro, além de conhecimento, era um homem honrado e realmente ele era um homem convertido à palavra do Senhor. Mas naquele tempo, amados, existiam homens escravos. Homens que eram escravos. E o escravo era uma propriedade do seu dono. O escravo, ele era uma propriedade daquele homem que o possuía. Quem era escravo tinha que fazer a vontade do seu dono. Senão estava sujeito aos mais cruéis castigos. A cruz romana, o chicote azorrague e tantos outros castigos que poderia receber um escravo. E Filemão, ele tinha um escravo chamado Onésimo, e este é o terceiro homem desta mensagem. Um escravo, um homem de bem, tinha um escravo chamado Onésimo. E Onésimo um dia viu Paulo pregar. E Onésimo se transformou num homem sedento da palavra de Deus, mas ele não se converteu como Filemão. Ele era escravo e ele queria mais. Ele queria ouvir mais a palavra de Deus. Ele não era como aquele que cansa de ouvir a palavra de Deus. Ele é como aquele que ama ouvir a palavra de Deus, que tem desejo de ouvir a palavra de Deus, que mata sua sede ouvindo a palavra de Deus. E a Bíblia diz então que o Paulo, já com a idade avançada, já tinha passado dos seus 60 anos, ele estava preso em uma casa na cidade de Roma, 2.000 quilômetros longe da igreja de Colossos, aonde Filemão congregava. E Onésimo roubou seu dono. Onésimo, sendo escravo, ele foi lá e roubou tudo que seu dono tinha. Roubou dinheiro, joias, bens e fugiu. Fugiu atrás de Paulo. Onésimo era uma propriedade de Filemão. Onésimo, ele pertencia a Filemão, e como se não bastasse ele fugir, ele ainda roubou seu dono. Ele havia ouvido a palavra, ele roubou, e talvez alguém diga por uma boa causa, porque ele queria ouvir a palavra, mas ele roubou seu dono, e ele fugiu. E agora, o dia que colocassem a mão em Onésimo, qualquer coisa poderia ser feita com ele. Ele poderia ser chicoteado até a morte. Ele poderia, que Filemão quisesse fazer com ele, ele faria. Existem pessoas que nos fazem mal. Dentro da igreja existem pessoas que nos fazem mal. Existem pessoas que nos perseguem por causa da religião. Existem pessoas que nos fazem mal porque simplesmente o seu coração é um coração enganoso, ele não está convertido direito ainda. E Onésimo fez mal a Filemão, muito mal. Filemão tinha todas as razões para odiá-lo. Filemão tinha todas as razões para persegui-lo. Filemão tinha todas as razões para crucificá-lo, chicoteá-lo até a morte. E Onésimo vai até Roma e ele chega à presença de Paulo. E quando ele chega à presença de Paulo, ele ouve mais uma vez a palavra de Deus. E aí ele se converteu. Quando ele se converte, Paulo olha para ele e diz assim: está convertido? Estou. Então agora você tem que restituir aqueles que você defraudou.
você vai ter que restituir Filemão. Você está convertido, então você tem que restituir. Não basta única e exclusivamente dizer estou transformado e pronto. Você tem que voltar lá e pedir perdão. Você tem que voltar lá e se apresentar na frente dele. Você tem que voltar lá, e voltar lá significava para ele uma condenação horrível. Agora, meus amados irmãos aqui presentes, eu quero vos dizer nessa noite, que Deus nos trouxe a esse lugar para dizer, que se porventura você tem que voltar para restituir alguém, para pedir perdão, para se humilhar, eu quero vos dizer que Deus, Ele irá na tua frente, preparará o caminho, ajeitará a sua vida, e você terá uma mudança de estrutura extraordinária, porque Deus é poderoso para mudar situações. Então Paulo pega a caneta e escreve aos Colossenses. Todo mundo esperava uma carta de Paulo. E aí chegou uma carta de Paulo, era congresso dos homens na igreja de Colosso. E aí chega Timóteo com a carta na mão, Tíquico com a carta na mão. E Tíquico pega a carta e começa a ler, e o povo se maravilha. E quando ele termina de ler a carta à igreja de Colossenses, Tíquico para e diz: tem mais uma carta. E o povo diz: mais uma carta de Paulo. Mais uma carta. Mas essa não é para vocês, igreja, mas será lida perante a igreja. Paulo escreveu agora a Filemão. E Filemão, tremendo lá no banco, levanta. E até então Onésimo, eu creio que não havia entrado pela porta. E Filemão vem até a frente do altar. E a carta do grande apóstolo Paulo, perseguidor da igreja convertido, é aberta e é lida a Filemão. Vamos lá? Versículo 5. Ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem em que vos há em Cristo Jesus, tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Paulo diz: Filemão, tenho ouvido falar de ti. Eu ouço falar de ti, Filemão, que tu és crente. E tem mais, Filemão, tu és crente, mas não é aquele crente da boca para fora, tu és crente transformado, porque você estende a tua mão para abençoar os necessitados que estão na igreja e a obra do Senhor. Eu estou feliz, eu tive gozo em escrever esta carta, Filemão. Versículo 8. Paulo diz assim a Filemão: pelo que ainda tenho em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Olha, Filemão, em Cristo como autoridade sobre a tua vida, eu podia te mandar o que te fazer, mandar você fazer aquilo que é certo. Eu poderia fazer isso, Filemão. Todavia eu peço antes, em nome do amor, por caridade, eu estou te pedindo, Filemão, em nome do amor, olhe para o seu irmão e diga: irmão, eu te peço em nome do amor. Fale para ele. Todavia peço antes em nome do amor, sendo tal como sou, Paulo velho, também agora prisioneiro de Jesus Cristo, eu te peço, por quem? Por Onésimo, escravo fugitivo. Se fosse Saulo de Tarso, mandava matar, não mandava? Mas Paulo não. Paulo diz: eu estou te pedindo por ele, e estou te pedindo em nome do amor. Eu estou te pedindo, irmão, estou te pedindo pelos irmãos
que se levantaram contra ti. Assim diz o Espírito Santo: estou te pedindo em nome do amor, por aqueles que te agrediram, por aqueles que te ofenderam, por aqueles que te perseguiram, por aqueles que te humilharam, por aqueles que te bateram, por aqueles que te ofenderam, por aqueles que lançaram pedras. Em nome do amor de Deus, o Espírito Santo manda pedir. Oh, glória a Deus. Eu te peço pelo meu filho Onésimo, que gerei em minhas prisões, o qual em outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu te tornei enviá-lo. E tu torna a recebê-lo como a mim mesmo. O escravo, eu fico imaginando Filemão: olha, o escravo que me roubou, eu tenho que receber como receberia Paulo. Filemão, ele era admirado, ele ficava pasmado com Paulo, ele amava Paulo. E agora Paulo escreve de próprio punho com suas mãos: eu estou te enviando o homem que te fez mal, e estou te pedindo para que você receba ele como estivesse recebendo a mim mesmo. Mas não para por aí. Versículo 13: eu quis conservar ele comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu bem parecer, para que o teu benefício não fosse por força, mas fosse verdadeiro. Porque bem pode ser que ele já tenha se separado de ti por algum tempo, para que tu tivesses para sempre. Ele se separou de ti, e isso aconteceu por um tempo. Agora ele está convertido e você vai ter ele para sempre. Versículo 16: mas não como servo, mas não como escravo, mas não como prisioneiro, mas mais do que servo, como irmão. Você é capaz de liberar esse perdão aqui nessa noite? Porque quando o Espírito Santo falava que existe alguém caído, e este alguém precisa se levantar, não é porque lhes falta oração, não é porque lhes falta dedicação na obra de Deus, senhores que estão presentes neste lugar, mas é porque em determinado momento da sua vida, vós que aqui estáis foram agredidos, e a raiz de amargura permanece em alguns corações, e o perdão não tem sido liberado, e o Espírito Santo está dizendo nesta noite, que para o caído se levantar e poder caminhar, ele precisa abrir o elemento fundamental da fé, que se chama perdão, e perdoar aqueles que um dia se lançaram contra ti. Perdoe, irmão. Perdoa, não é virando a cara, não é dizendo a paz do Senhor, não é falando nunca mais vou falar com ele, não é lançando pedras, não é pisando nele, não é agredindo ele, não é falando mal dele por trás, pelas paredes, onde os outros não estão ouvindo, que você receberá a vitória. Você somente receberá a vitória se você abrir o seu coração e perdoar esta pessoa, perdoar de todo o coração, com todo o seu amor, com toda a unção sobrenatural de Deus sobre a sua vida, e não recebê-lo como inferior, mas recebê-lo como irmão amado, abraçá-lo como se você estivesse recebendo em sua casa o pastor dessa igreja, recebê-lo com o seu coração propenso a perdoar. Para você se levantar, você tem que esquecer que foi roubado, defraudado, que a tua propriedade foi tirada, que a tua honra foi insultada. Você tem que se esquecer do poder que você tem agora nas suas mãos para açoitar, para crucificar, para humilhar, para pisar. Você tem que esquecer de todas essas coisas e liberar perdão, a
ponto de que esse perdão venha a ser remédio em uma ferida que está aberta na alma, e este remédio venha te sarar de tal forma que aqueles que estão prostrados, que aqueles que estão caídos possam se levantar diante de Deus, abrir os braços e se encher do poder e da unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Versículo 17. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se ele te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe na minha conta. Eu, Paulo, com a minha própria mão escrevi. Eu pagarei. Para não dizer que você deve a si mesmo a mim. Sim, irmão, eu me regozijarei em ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Versículo 21, ouça aí. Escrevi para você, confiando na tua obediência e sabendo que você vai fazer ainda mais do que eu digo. Filemão está na frente do altar. Tíquico diz assim: deixa entrar Onésimo. E Onésimo entra pela porta. E ele atravessa os corredores da igreja. E ele chega na frente do seu senhor e dono. E ele vai dobrar os seus joelhos, e Filemão levanta ele. E o abraça. E diz a ele: seja bem-vindo, irmão, na paz do Senhor Jesus. Se você pensa que a obra na sua vida já começou e que você está correndo e você está em rumo acelerado, eu quero dizer para você que nesta noite o Espírito Santo disse para você descer. Aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Deus está dizendo para você nessa noite que você vai ter que se esvaziar, que você vai ter que diminuir, e que você vai ter que abrir o seu coração, para que dentro do seu coração saia perdão. Aquelas pessoas que um dia te ofenderam, perdoe, Filemão. Deus perdoa, Filemão. Onésimo, restitui o teu irmão. Paulo, deixa de perseguir a igreja e vai fazer a obra. E Deus chama você pelo teu nome. Paulo, tu que te apegas na religião, eu quero que você se apegue à minha cruz. Filemão, tu que foi ofendido, caluniado, que teve perda, eu quero que tu perdoe, mas não seja aquele perdão da boca para fora, seja aquele perdão verdadeiro, que sara toda e qualquer ferida. E Onésimo, tu que defraudou, nesta noite chegou a noite de restituir e entregar. E se os senhores que conhecem os seus corações entenderem pelo Espírito Santo que Deus requer de vocês algo maior do que a beleza física e o comportamento exemplar que vocês têm aqui nesta noite, mas Deus requer de vocês uma avaliação real daquilo que acontece em vossas vidas.
e que, entendendo que da parte de Deus foi enviado um profeta a este santuário, para revelar tais palavras pelo poder da unção de Deus aos vossos corações, Deus está pedindo que vocês sejam humildes o suficientes para se curvar diante desse altar, para que, se curvando diante de Deus, Ele possa levantá-los e vocês possam caminhar sabendo que em minuto algum terão descanso, somente lá na glória com o Senhor. E é por isso que nessa hora, pelo poder da fé, eu chamo os quebrantados em espírito, e aí eu vou generalizar homens e mulheres, porque a mensagem veio a todos. Paulo, levante-se da onde você está. Deus está querendo uma mudança no teu comportamento. E diante da tua humilhação, a vitória do Senhor virá sobre a sua vida. Filemão, Deus está pedindo para você que você tenha uma atitude de fé. Chegou o momento de você perdoar. Onésimo está transformado. Então é o momento de restituir. Onde estão os guerreiros a quem foi enviada a profecia de Deus nesta noite? Por favor, se coloquem em pé, sem medo. Aqueles que sentem no seu coração o trabalhar do Espírito Santo, por favor, saiam do lugar onde estão assentados. Eu vejo o fogo de Deus diante desse altar. A restituição espiritual estará acontecendo aqui nesse lugar. Vem agora, irmão e irmã. Não resista esse chamado lindo. Deus, Ele veio aqui te visitar. Deus, Ele veio te visitar. Ele te honrou com a sua palavra. Ele te honrou com uma profecia verdadeira, não uma profecia mentirosa, cheia de mistérios, fazendo promessas de homem e não promessas de Deus. A promessa que eu vos entrego nesta noite não é minha, mas foi Deus que mandou entregar. Levantai-vos e andai, levantai-vos e andai, e haverá cura, haverá libertação, haverá transformação. Vocês serão sarados pelo poder de Deus. Perdoa, irmão. Perdoa. Perdoa, irmão. Abre teu coração. Não diga mais no teu coração: não aceito ele, eu não quero nada com ele, eu não tenho mais nada com ele, eu não converso mais com ele, eu não dou mais a paz do Senhor, eu não quero. Não, perdoa. Recebe-o como recebes aqueles que você mais ama. Recebe como irmão amado agora. Ah, meu irmão, o Espírito Santo manda dizer: se tem alguma dívida que ele tem sobre a sua vida, lamante comerebicandaramanaya, o próprio Deus te pagará com a sua recompensa, com a sua dádiva. Então somente perdoa, irmão. Deus está presente aqui nesse lugar para te compensar, te recompensar, te dar a vitória. Levantai-vos, levantai-vos. Deus não te quer caído, Deus não te quer caído, Deus não te quer amargurado, Deus não te quer sofrendo. Perdoa, irmão, perdoa, irmão, perdoa, irmão, restitui. Se porventura tu tem falado mal, tem questionado, tem lançado pedras, restitui. A partir de agora muda o seu discurso. Alamandriam de cantaramanai. Paulo, perdoa, Paulo, perdoa. Paulo,
não persigas mais a igreja, porque eu tenho uma obra missionária na sua vida. Você passará pelas cidades, pelos países, pelas nações, levando a preciosa semente, fazendo com que se institua a igreja. Mas Paulo, deixe de persegui-la. Talvez alguém possa se curvar diante desta profecia nessa noite. Talvez alguém possa dizer: Pai, falasse comigo. Eu ouvi a tua voz trabalhando em meu coração. Eu ouvi a tua voz curando a minha alma. Eu quero me levantar como lavareda de fogo, como tocha, meu Senhor. Pai, eu ouvi a tua voz. Eu não posso mais viver da religiosidade no engano. Eu não posso mais viver no sofrimento e na dor. Eu não posso mais viver na angústia. Eu não posso mais. Pai, eu sei que tu tens um chamado na minha vida. Eu sei que estamos chegando na última e derradeira hora, Pai. Então, meu Deus, que essa palavra seja uma semente viva em meu coração, que ela possa frutificar a 30, 60 e a 100 por um. Pai, eu quero produzir frutos. Eu quero produzir frutos. Eu quero produzir frutos. Eu quero produzir frutos, Pai. Pastor, era isso que Deus falava na sua revelação e que não estava claro. Por que será que vira um grupo de obreiros, homens e mulheres de Deus, dizer para eles se levantar, dizer para eles andar? É porque havia umas feridas que estavam ocultas dentro de você, que só podem ser saradas quando você abre o teu coração para a essência do Evangelho de Cristo. Essas feridas, elas são curadas. Aí você se levanta como soldado, soldado que luta, soldado que guerreia, soldado que batalha, soldado que não se curva. E venham as pedras, venham as agressões, venham as perseguições, venha a decapitação romana, mas você não deixará de falar a verdade e de anunciar o Evangelho, porque a ferida foi sarada. Assim diz o Espírito Santo de Deus, para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.